Muito boa tarde, bem-vindo à Revista Desportiva, edição do dia 27 de junho. Hoje o nosso convidado é o presidente da Associação de Futebol de Évora, António Pereira. Uma entrevista no dia após ter terminado o torneio Lopes da Silva, um dos momentos provavelmente dos mais importantes da história da associação. Mas sobre isso e essa avaliação será feita na entrevista que iremos iniciar dentro de instantes, que será conduzida pelo Joaquim Saloio. Boa tarde, Joaquim Saloio. Temos alguns destaques no início do programa de hoje. Antes de começarmos a falar até de notícias e concretamente deste torneio, da participação da Associação de Futebol de Évora, tens alguns destaques para o início do programa? Olá, então, muito boa tarde, Matias, boa tarde também, Engenheiro Pereira. Olha, vou falar uma modalidade que não se fala muito, mas que se devia falar mais, e pelo menos pelos factos que estão acontecendo. Eu vou-lhe falar de pesca desportiva. A Joana Ramalho, 22 anos, do Clube Mourense, foi convocada para a seleção para o 28º Campeonato do Mundo de água doce, que se vai realizar em França. Portanto, parabéns aqui à Joana, é uma jovem que continua. Mas a Joana não é novata nestas coisas, porque já participou por 6 vezes em campeonatos do mundo nos escalões jovens. Portanto, aqui, mais uma vez, também parabéns para a Joana. Também tenho aqui, e continuando a falar de pesca desportiva, Portugal classificou-se em primeiro lugar no campeonato europeu. Este campeonato foi disputado na pista do Rio Sorraia, em Cruz, e Portugal foi campeão. Há 3 évorenses na seleção que ontem não participaram, mas mesmo assim o primeiro classificado foi António Bessa, que classificou-se com 19 quilos 505 gramas e com 3 penalidades. Em segundo lugar, António Marques, que ficou com 16 quilos, 425 gramas e 3 penalidades. Portanto, parabéns à pesca desportiva. Eu também vou-lhe dar uma notícia que poderá ser agradável para uns e desagradável para outros, é com respeito ao futebol feminino. O Futebol Benfica de Lisboa, mais conhecido por Fofó, ontem foi ganhar ao Oriense por 1-0, resultado que lhe dava acesso à subida à Liga BPI. O que aconteceu, ou o que possivelmente irá acontecer, é que a equipa de Benfica não conseguiu o licenciamento para tal. Tudo indica que será a equipa de Orem a disputar, portanto, para a primeira divisão. Realmente, portanto, é triste para um, não triste, mais descontentes para outro, mas é pena vermos nós o Futebol Benfica, o Fofó, o conhecido Fofó, não ter conseguido licenciamento para disputar a Liga BPI para o próximo ano. Vamos ver, até ao lavado do Xixi em Vindima, e vamos ver o que é que isto vai dar. Já vamos falar de futebol, mais futebol dentro de instantes. Para já dizer que, e lembrar que durante este fim de semana houve 2 acontecimentos desportivos também muito importantes, englobados no torneio de São João, na Feira de São João em Évora, nomeadamente o 11º torneio de São João de patinagem artística que decorreu no pavilhão da Escola Manuel Ferreira Patrício e que é sempre extraordinário observar e ver a beleza do que todos estes atletas conseguem colocar no ringue. Beleza e, claro, capacidade técnica, porque entre a força e a técnica necessária para controlar os patins há a dança. E é extraordinário conjugar estes 2 aspectos. Este torneio recebeu 250 atletas de vários escalões, masculinos e femininos, de vários clubes de patinagem do Alentejo e do Algarve. Isso aconteceu durante este fim de semana, onde também, às custas do São João, vamos dizer assim, aconteceu um grande prémio de natação com 350 nadadores e ainda o grande prémio de atletismo de São João, já tradicional, e que decorreu durante o sábado passado. Bem, um fim de semana em cheio, também com o torneio Lopes da Silva. Um torneio onde participou a seleção de Évora, a equipa da Associação de Futebol de Évora, de sub-14, perdeu depois a final com Ponta Delgada por 1-0 na Liga Prata. Ponta Delgada aproveitou uma bola perdida na área de Évora e aos 26 minutos fez o único gol da partida. Os jogadores da formação de Évora acusaram depois cansaço e algum nervosismo. Para o treinador de Évora, João Paulo Fialho, este foi mesmo nitidamente o pior jogo que fizeram durante a prova. Aos microfones da DNFM, o técnico agradeceu ainda o apoio que a equipa teve ao longo das partidas, tanto em Beja como em Évora. Falta jogarmos melhor, faltou sermos menos ansiosos, acusámos muito o nervosismo. Arrisco a dizer que foi nitidamente o pior jogo
que fizemos na prova. Aspirávamos a mais, porque ficámos num grupo que era difícil, tínhamos o Porto. No primeiro jogo, só que tivéssemos concretizado o penalti que falhámos ao fim, tínhamos ido para a Liga de Ouro, porque o empate servia-nos, atendendo a que fizemos um resultado, uma derrota menor com o Porto que Santarém, e tivemos uma vitória maior sobre a Horta que Santarém. E acho que era o justo, mas o futebol é assim mesmo. Agora aqui nesta fase tivemos bem, no jogo da final não tivemos tão bem. Temos de dar os parabéns à Ponta Delgada, que venceu e venceu bem. Aproveito só também para agradecer o apoio dos pais, porque foram incansáveis, tanto em Beja como em Évora, numa grande demonstração de amor e carinho pelos seus. O treinador João Paulo Fialho fez também um balanço deste torneio Lopes da Silva, que se realizou, recordo, de 19 a 25 de junho. É positivo, sempre que há oportunidade de fazer eventos destes e promover os atletas de cada região, pode e deve ser sempre um balanço muito positivo. É uma envolvência muito bonita, acho que é mesmo o maior evento que a Federação organiza a nível nacional. Não nos faltou nada, foi uma organização extraordinária. Bons campos, bons jogos, boa relação entre as várias comitivas, e é um torneio espetacular. E agora eles vão ver alguns destes jogadores a começarem a fazer carreira, que é aquilo que vai acontecendo nos últimos torneios, e daqui vão sair futuros jogadores da nossa seleção. A equipa de Braga foi vencedora da 26ª edição do Torneio Lopes da Silva, ao vencer a Associação de Lisboa nas grandes penalidades por 5-4 após um empate a 0 no tempo regulamentar. Ora, este foi um grande momento, uma semana inteira intensa de futebol sub-14, de futuros, assim esperam eles, jogadores profissionais de futebol, grandes atletas que estão aí a crescer agora, e um desafio também para Évora e para a Beja, para as respectivas associações de futebol. Joaquim Saloio, o nosso convidado é o Presidente da Associação de Futebol de Évora, António Pereira. Boa tarde, bem-vindo, Sr. Presidente. Isto foi uma semana em cheio, acredito. Boa tarde a todos. Foi uma semana em que Évora e Beja foram a capital do futebol de formação em Portugal. Portanto, este é o maior torneio de futebol de formação que a Federação Portuguesa de Futebol faz. É deste torneio que sai a primeira seleção nacional de sub-15 e, como tal, portanto, estavam aqui os melhores 22 jogadores de cada distrito do país e das ilhas, e, portanto, estiveram aqui 9 elementos da equipa técnica da Federação Portuguesa de Futebol, tiveram a observá-los, e, portanto, daqui vão sair os primeiros 40 jogadores que farão os primeiros treinos da seleção nacional de sub-15 no início da próxima época. Joaquim Saloio, há questões, e tu também tiveste a oportunidade de acompanhar este torneio por perto, o que é que também queres acrescentar, e já nesta entrevista, dando início a esta entrevista ao Presidente da Associação de Futebol de Évora? Sim, mas se o Presidente me permitir, e tu também, que sinto cada vez mais orgulho de ser abonense. Foram muitos os eventos que se aqui realizaram. Parabéns a todas as organizações e que isto seja para continuar. Sr. Presidente, viva, muito boa tarde. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Beja e Évora, ou Évora e Beja, conforme nós queremos, não foi tarefa fácil trazer para cá o torneio Lopes da Silva? Ou foi? Não, porque de facto portanto, há uma grande concorrência, todas as associações querem organizar o torneio, mas na realidade, por aquilo que temos feito, e já tínhamos realizado um torneio de sub-16 feminino a nível nacional, e que tinha sido a melhor organização dos torneios de futebol feminino, e com base nisso, portanto, fizemos com que a Federação Portuguesa de Futebol nos atribuísse o torneio Lopes da Silva, desta vez para Évora e Beja. O torneio é muito difícil de organizar, porque estamos a falar de alojar 650 pessoas, não é fácil esse alojamento, e foi disputado em 5 campos,
tem que se ter uma grande coordenação e uma grande organização para que as coisas sejam realizadas no tempo exato e que não haja, portanto, falhas durante a realização do torneio. Deu muito trabalho, mas no final acho que ficámos felizes por Évora ser reconhecida mais uma vez como dos distritos que sabe organizar, que sabe estar no futebol e que sabe, portanto, receber as pessoas no nosso distrito. Todos os meus colegas no final nos deram os parabéns pela forma como o torneio foi organizado e esperamos voltar a organizar já na próxima época mais torneios a nível nacional, quer sejam de futsal ou quer sejam de futebol. Por isso estamos cá para trabalhar e, portanto, só trabalhando é que a gente consegue chegar aos resultados que temos chegado neste momento. Sr. Presidente, depois disso tudo e depois da organização exemplar de Évora e Beja, ou Beja e Évora, a reação das cúpulas da Federação Portuguesa de Futebol não teria sido uma boa oportunidade, digo eu, para o Sr. Presidente dar um toquezinho para que a Federação faça aqui qualquer coisa de infraestruturas? Nós, neste momento, portanto... É um namoro que já dura, eu sei. A Federação Portuguesa de Futebol, neste momento, tem uma verba de 12 milhões de euros para o desenvolvimento do futebol de formação, especialmente futebol feminino, e a Associação de Futebol de Évora foi galardoada, portanto, ou foi-lhe atribuída uma verba de 250 mil euros que vão ser distribuídos. Os clubes, neste momento, estão-se a candidatar para fazer infraestruturas no valor de 250 mil euros, sabendo que nenhum clube pode receber mais do que 70 mil euros. Portanto, vamos ter mais 4 clubes, de certeza, galardoados com esses 70 mil euros para que consigam fazer melhoria das suas infraestruturas. Sr. Presidente, ou eu ouvi ou alguém me disse que esses clubes só se podem candidatar quando tiverem futebol, se tiverem futebol feminino. Confirma? Não, é assim. Ou explique-me lá melhor. Não é obrigatório ter futebol feminino, mas, portanto, o futebol feminino contribui com 10% do valor que aquilo vai ser atribuído pela certificação, pelo futebol feminino, pelo número de equipas que tem da formação e tudo isso, portanto, conta para ficar, portanto, classificado e o que acontece é que quem tiver mais pontuação é quem, portanto, lhe é atribuído o subsídio para realizar obras de infraestruturas. Não é? E há muitos clubes na associação que têm essas condições? Todos eles têm mais condições ou menos condições, né? Depende para... Mas todos têm condições. Todos têm condições, menos aqueles que há menos de 5 anos, portanto, estão filiados na associação. Esses, portanto, a Federação decidiu que todos os clubes que com menos de 5 anos de filiação nas associações não podem concorrer neste momento a essas verbas. Sr. Presidente, vamos falar aqui de um pouquinho do futebol jovem, uma vez que estamos aqui com as mãos na massa do futebol no Torneio Lopes da Silva, mas eu queria dizer uma coisa, queria perguntar uma coisa. Houve o Torneio Lopes da Silva em Évora, houve o torneio em Celurique da Beira também, um torneio também com muitos jovens. Houve também em Vila Real de Santo António o COP Algarve também com muita gente. Como é que o Sr. Presidente, não digo que justifica, porque não pode justificar, como é que o Sr. Presidente vê esta situação que depois, todos esses jovens, milhares, eu digo milhares, porque são mesmo milhares, no plural, como é que estes jovens, depois os clubes não têm jogadores no futebol sénior? Perdem-se pelo caminho? Porque sabe que... Isso é de facto não sei se a um minha problema pergunta que não explica bem. É de facto um problema que a própria Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Évora, portanto, têm identificado. A realidade é que a Federação Portuguesa de Futebol perde à volta de 7 mil jogadores
entre os 18 e os 22 anos. A Associação de Futebol de Évora perdia 40% dos jogadores nos júniores. E, portanto, vendo isso, a associação, na próxima época, vai subsidiar. Porquê? Porque inscrever um júnior, o seguro custa 40 e tal euros. Inscrever um Betis ou um Traquina, o seguro custa 2,5 euros. Então, o que acontece? Nós temos uma pirâmide que é estrangulada nos júniores. Portanto, para evitar isso, a Associação de Futebol de Évora, na próxima época, vai subsidiar os seguros dos juvenis, porque já perdíamos nos juvenis cerca de 16%, os seguros nos juvenis, nos júniores e nos séniores de primeiro ano, para que se reduza a perda de jogadores, porque esta última época, como os clubes não pagaram nenhuma taxa de seguro, o que aconteceu é que nós só perdemos à volta de 20% dos jogadores nos júniores. Isso originou que este ano a gente tivesse o maior número de equipas de júniores. Tivemos 11 equipas de júniores e não queremos, portanto, baixar esse número de equipas de júniores para que possam ser alimentadas as equipas de séniores futuramente, porque senão nós não conseguimos manter este crescimento que temos tido nos séniores. Sr. Presidente, uma pergunta também que eu lhe vou fazer. Há equipas, há jovens, portanto, que estão nos petizes, que estão nos infantis, estão nos juvenis, e depois essas equipas ou esses clubes onde eles estão a jogar não têm a séniores, uns não têm a séniores. Esse acha que isso desmotiva os jogadores? Não, eu acho que não. Os jogadores, quando entram nessas equipas, normalmente, e o que está a acontecer, e se repararem, portanto, há aí um crescimento, e se nós olharmos, por exemplo, para o Arcoense começou por fazer uma equipa de petizes e traquinas. Neste momento já vai com uma equipa de iniciados. E portanto, o que acontece é os jogadores vão crescendo nos clubes, e vão originando que o clube seja obrigado a fazer a categoria acima para conseguir manter os jogadores nos clubes. Aliás, penso que o Arcoense na próxima época irá inclusive fazer juvenis. Por isso, como esses outros clubes estão agora a começar, e a gente olha para o Mora, que este ano iniciou a atividade e iniciou-a logo com cerca de 70 jogadores inscritos, já tem, portanto, até aos benjamins, e o que vai acontecer é que os miúdos vão crescendo e eles vão também aumentando o número de equipas de escalão, consoante os miúdos vão fazendo anos. Isso é a realidade das coisas. Pensamos que cada vez vamos tendo mais jogadores, porque eles estão neste momento a crescer, e cada vez que fazem anos são obrigados a mudar de escalão, e o clube vai aumentando também o número de escalões de participação na formação. Um bom exemplo do Morense, deu um passo atrás para agora dar 2 passos à frente. Sr. Presidente, temos 2 clubes cá de Évora que subiram aos nacionais. A subir aos nacionais, há jogadores que, queremos quer não, que não têm condições diretas para entrar nos campeonatos nacionais, porque estes campeonatos do Campeonato de Portugal não têm nada a ver com o que era a terceira divisão antiga. As equipas B, o Sr. Presidente concorda com as equipas B, ou as equipas B poderão ser uma ligação, não digo todos, mas de alguns jogadores, entre dos séniores para a equipa principal? Eu acho que sim. Porque o que acontece é, muitas das vezes, os clubes fazem a formação, vão para o Nacional e abandonam, portanto, ao fim e ao cabo, os jogadores que passam de júniores a séniores. Fazendo uma equipa B, os jogadores mantêm-se no clube, vão jogando, e alguns deles até, portanto, conseguem chegar à equipa principal.
e isso está a aumentar o número de equipas B neste momento. O ano passado só tínhamos a União de Montemor como equipa B, este ano vamos ter a União de Montemor, o Lusitano e o Juventude com equipas B. Aliás, portanto, de acordo com o nosso plano estratégico, os clubes pediram que na segunda divisão distrital, portanto na Liga AF, se houvesse 2 zonas. Penso que estão criadas as condições com o aumento do número de equipas que vamos ter na segunda divisão, vamos conseguir fazer as 2 zonas conforme os clubes nos pediram. Por isso, para o ano, pensamos que vamos ter à volta de entre os 18 e as 20 equipas na segunda divisão distrital e, portanto, conseguimos fazer essas 2 zonas por forma a que os clubes joguem mais próximos uns dos outros, que haja mais derbys na segunda divisão e que, portanto, melhora as condições dos clubes economicamente para poderem fazer face às despesas que têm com a sua participação nos campeonatos. Vamos continuar a falar de futebol sénior. Portanto, jogadores estrangeiros. Vêm para cá, jogadores estrangeiros, há uma grande percentagem de jogadores estrangeiros nos campeonatos organizados pela Associação de Futebol de Évora. Mais ou menos a percentagem, 30%, 40% ou mais? Não, já não chega a isso. Já houve mais jogadores estrangeiros do que o que há atualmente. Aliás, portanto, o ano passado foi o primeiro ano em que nós obrigámos a que em todos os jogos, na ficha de jogo, pelo menos 5 jogadores têm que ser portugueses, portanto formados localmente, e vamos aumentar esse número para que os clubes tenham, portanto, mais jogadores portugueses. Porque muitas das vezes trazem os jogadores estrangeiros para aqui de fraca qualidade e a realidade é que às vezes os jogadores que passam de júniores a séniores são melhores jogadores do que aqueles que aparecem-nos aqui. Por isso, a ideia da associação é começar a criar dificuldades aos clubes que só têm jogadores estrangeiros de participar nos campeonatos. Portanto, eles têm que se organizar de outra forma para que, de facto, nós tenhamos mais jogadores formados localmente. Sr. Presidente, eu sei que isso não é da alçada da associação, mas talvez seja. Os jogadores, as condições em que os jogadores estrangeiros venham para cá, as condições em que eles habitam, o futuro deles, portanto, ao fim e ao cabo, quer não, eles não são profissionais, mas não fazem mais nada sem jogar futebol, tendo aquele o dia todo disponível, isso leva na cabeça de uns miúdos de 19, 20 anos a pensarem, se calhar, coisas que podiam estar ocupadas com o futebol. A associação está por dentro dessas situações todas? A associação está por dentro disso e, portanto, o que tem feito é ver aos clubes que não é a melhor forma ter aqui pessoas, porque, na realidade, os jogadores nem sequer, muitas das vezes, são dos clubes, são de empresários que os colocam aqui e muitas das vezes o que acontece é que os acabam por abandonar porque prometeram mundos e fundos e depois não cumprem, né? E, portanto, os clubes veem-se na obrigação depois de tomar conta desses miúdos para continuarem aqui a jogar. E isso é mau para o futebol, é mau para o nosso distrito, é mau para o clube que os tem e, portanto, é preciso ter muito cuidado quando se trazem para aqui os jogadores estrangeiros para que o futuro, porque estamos aqui, nesse caso, ainda a formar miúdos para uma vida ativa, porque quando os trazem para a Europa, eles pensam que vêm para um Eldorado. E, na realidade, portanto, eles não têm nível, muitas das vezes, para jogar no nosso distrital, quanto mais chegar a clubes para profissionais. Né? E isso é um erro muito grande que se está a fazer e alguém, portanto, e aqui tem que ser a FIFA e a UEFA, a pôr uma mão sobre isso, a criar condições para que eles venham para aqui e se sintam aqui bem e não, portanto, abandonados como muitas das vezes são.
é mau para tudo, é mau para os clubes, mas principalmente maus para eles, porque os jovens daquela idade chegam-se aos 23, 24 anos, já não jogam futebol, não sabem fazer mais nada, o local deles é marginalidade e dizemos aqui as palavras todas, não estamos aqui com sacos, com nabos ensacados. Sr. Presidente, falámos do futebol masculino. Se o futebol masculino está agora a reestruturar-se, dizemos assim, e embora a associação está a fazer, o futebol feminino vai dever tempo, opa, ninguém as segura. O mundo é das mulheres, o futuro é como assim costuma dizer. Não, a realidade é que o futebol feminino, portanto, está a crescer. Está a crescer e portanto, nós este ano tivemos já mais de 200 jogadoras. Quando pararam, derivado da pandemia, se parou os campeonatos, nós tínhamos 80 jogadoras. Este ano tivemos mais de 200. Penso que na próxima época queremos ultrapassar as 300. E no outro ano a seguir quero ultrapassar as 450, porque a ideia é ter pelo menos 10% dos jogadores serem femininos no nosso distrito. Portanto, penso que daqui por 2 anos, de certeza que ultrapassamos os 4.500 jogadores, vamos ter 3% da população do distrito a jogar futebol ou futsal. Vamos ser o primeiro distrito do continente a fazer isso e, portanto, a estar de acordo com o que a UEFA quer para Portugal, porque a UEFA quer para Portugal 3% da população a jogar futebol ou futsal. E, na realidade, a gente tem são 200 mil jogadores e temos 2% da população a jogar futebol ou futsal. Por isso, nós vamos estar de parabéns quando atingimos esses números. Porque este ano voltamos a crescer. Pela primeira vez tivemos 4.040 jogadores inscritos e penso que facilmente vamos chegar aos 4.500, que é o limite para termos os tais 3% a jogar. No futebol feminino, o crescimento tem sido não só em número, como também em qualidade. Este ano tivemos em 2 finais. Portanto, a realidade é que tivemos em 3 finais, 2 no feminino e 1 no masculino, e perdemos as 3 finais. No futebol feminino, no sub-14, tivemos na final da Liga de Bronze, perdemos 12-13 em penaltis. No futebol de sub-16 feminino, perdemos também a final, daí perdemos por 2-0. E agora, portanto, no Lopes da Silva, perdemos também outra final. Espero que para o ano, é o lugar de perdermos as finais, que conseguimos ganhar, portanto, as 3 finais, se lá chegarmos, portanto, às 3 finais. Perder às vezes, desistir nunca. Sr. Presidente, quais é que são os clubes, portanto, eu sei, mas estamos aqui a falar para os nossos ouvintes, estamos para informar, quais são os clubes que têm futebol feminino? Neste momento há muitos clubes que têm jogadoras femininas a jogar e que estão a jogar com os rapazes. Mas exatamente quem tem neste momento é o Calipulense, é o Lusitano e é os Canaviais. Mas os Canaviais, Sr. Presidente, tanto quanto sei, os Canaviais não vai continuar com a equipa sénior, ou vai? Hoje, portanto, oficialmente, não tenho conhecimento, mas diz-se à boca pequena que a equipa feminina dos Canaviais vai se mudar para o Juventude. Uma boa opção. Portanto, porque o Juventude, mais tarde ou mais cedo, terá que ter futebol feminino, porque mais tarde ou mais cedo vai acontecer que a Federação vai exigir aos clubes que estão nos campeonatos nacionais que tenham, portanto, futebol feminino. E daí, portanto, acho que é uma boa aposta o Juventude começar já a ter futebol feminino para que não seja, portanto, apanhado com as calças na mão, como se costuma dizer, e, portanto, tenha que fazer uma equipa à pressa para dar resposta às condições que a Federação Portuguesa de Futebol vai impor para participar em campeonatos nacionais.
Sr. Presidente, embalamos por aqui com o futebol jovem, com o futebol feminino, e estamos a esquecer, ou estávamos a esquecer, do futebol a sénior. Depois de 2 anos sem haver campeão, 2019-20 foi o Juventude, fez 19 jogos, 45 pontos, 2021 foi o União de União Sport, que fez 9 jogos, 23 pontos, não houve campeões nesses 2 anos. Este ano houve campeão. O Sr. Presidente quer-me fazer um balanço de como é que foi a época este ano. Embora com algumas dificuldades, eu sei, mas chegou-se ao fim. Foi um recomeçar e a realidade é que, portanto, os clubes empenharam-se a fundo para participar no campeonato. Tivemos sempre uma dúvida, será que este campeonato vai chegar ao fim, como aconteceu nas 2 épocas anteriores? A realidade é que, felizmente, conseguimos chegar ao fim e houve um campeão, portanto, só na última jornada. E isto quer dizer que o campeonato foi muito bem disputado, porque só na última jornada, e eu fiquei aqui em Évora com a taça, à espera, portanto, das decisões em 2 campos, né? E saber onde é que havia de ir, não é? Só a meio da segunda parte, portanto, é que as coisas começaram a desenrolar e, portanto, quando cheguei ao campo onde estava o campeão a jogar, a realidade é que cheguei lá, faltavam 2 minutos para acabar o jogo, não é? Por isto quer dizer que o campeonato foi bem disputado e o que aconteceu foi que toda a gente se empenhou ao máximo para que honrar a forma como o nosso campeonato distrital cada vez vai sendo mais bem disputado, vai tendo mais pessoas interessadas na forma como ele se desenrola. E aqui tenho que dizer também que os órgãos de comunicação social são muito importantes na forma como divulgam os nossos campeonatos. Neste caso, portanto, a Rádio Viana é uma das rádios que mais se tem esforçado para que os nossos campeonatos sejam uma realidade e sejam conhecidos a nível nacional. Também a nossa AFTV consegue levar os nossos jogos até aos imigrantes e isso é muito importante e gratificante porque quase todas as semanas recebemos aqui cartas de imigrantes a agradecer nós termos transmitido jogos dos clubes das suas terras. Sr. Presidente, o campeonato, fez um balanço do campeonato, acima de tudo, o Reino é uma coisa que eu dou muita importância, que é o fair play, e vimos-lo também, já depois do campeonato acabar, o clube ficou em segundo lugar, dar os parabéns portanto, ao vencedor. Aquilo foi ali por uma unha negra, como o Sr. Presidente disse, teve até a final para saber qual é que era a estrada e como devia seguir, portanto, há sempre 2 estradas, mas há aqui uma coisa, há um pequeno detalhe, um pequeno grande detalhe que muitas pessoas não se apercebem. No campeonato da Elite, tivemos um marcador que marcou 40 golos. Isto não é assim muito usual no distritário. Mas já lá vamos à segunda, também aqui temos. O que é que o Sr. Presidente diz a isto? Digo que, de facto, portanto, temos bons jogadores no nosso distrital. Muitas das vezes nós é que achamos que são jogadores normais. A realidade é que muitos deles saem daqui, vão para clubes de outras divisões e conseguem lá estar e jogar lá. Isto quer dizer que o melhor marcador de marcar 40 golos num campeonato não é fácil. Eu não sei se foi recorde nacional, não sei, mas não foi, andou lá perto. Exatamente. Aqui há uns anos, na terceira divisão, foi o melhor marcador de todos os campeonatos nacionais. Jogava cá o Jardel. Exatamente, jogava cá o Jardel. Né? E ele conseguiu ser o melhor marcador de todos os campeonatos. Por isso, eu julgo que, se não foi o melhor marcador de todos os campeonatos, há de andar lá muito perto. Isto quer dizer que temos um bom ponta de lança no nosso distrito, né? E esperamos que ele não se vá embora e continue no Lusitano na próxima época. Né? Pelo que sei, já assinou pelo Lusitano. Sr. Presidente, mas se tivemos um marcador de 40 gols no campeonato de elite, na Liga AF não foi por pouco menos. Portanto, Rui Peixe, um jovem com quase 40 anos, se não estiver já, não sei só eu que faço anos, 35 gols. Exatamente.
Isto quer dizer, pá, que temos pontas de lança nos nossos campeonatos para dar e vender, né? Para dar e vender, né? Quando, por exemplo, na nossa seleção de sub-14, o nosso problema na nossa seleção era onde tínhamos um finalizador nato para resolver, porque chegávamos à área e depois ninguém rematava a baliza. Né? Isto quer dizer que a dificuldade é em todos os clubes de arranjar pontas de lança, e nós, felizmente, parece que vamos tendo. E para isso estamos de parabéns pelo trabalho que os clubes estão a realizar para os formar. Né? Sr. Presidente, andamos no campo descoberto e no futebol de campo, no futebol de 11 e no futebol feminino também. Agora, antes que chova, vamos passar para os pavilhão. Passar para o pavilhão e vamos falar de futsal. O futsal, faça-me um balanço desta época do futsal, tanto a nível masculino como a nível feminino. Não, o nosso futsal está a crescer. Estamos a atingir um grande problema que nós temos, é que estamos a atingir o limite da ocupação dos pavilhões que temos no distrito. Nós temos um plano estratégico e esse plano estratégico diz-nos que, portanto, em 2024 vamos ter 1000 jogadores a jogar futsal. Neste momento não chegamos aos 700, mas pensamos que vamos crescer para isso, porque uma das coisas, o que tem ali atrasado o crescimento do nosso futsal foi o futsal feminino. O futsal feminino, nesta época, só tínhamos uma equipa de futsal feminino e estava no Campeonato Nacional da segunda Divisão. E, portanto, na próxima época, penso que estão reunidas as condições para termos 4 equipas de futsal feminino e começar, portanto, a crescer o futsal feminino. Sr. Presidente, eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta, portanto, que o Sr. Presidente vai responder, certamente, que é a única pessoa talvez mais avalizada para o fazer. O campeonato de futsal de séniores teve um vencedor, mas não foi consensual. Houve aí qualquer coisa que uns dizem que sim, outros dizem que não. Pronto, o Sr. Presidente, melhor que ninguém, sabe explicar o que é que aconteceu. Os regulamentos são feitos no início da época. Os clubes têm conhecimento desses regulamentos e, portanto, o regulamento poderá não estar bem feito, mas a realidade é que era aquele regulamento que estava em vigor e foi de acordo com aquele regulamento que foi atribuído para o título de campeão. Isto é a realidade dos factos. Não podemos alterar as condições, portanto, a meio dos campeonatos. Antes de começar os campeonatos, os clubes sabem para que campeonato é que vão e como é que são as decisões finais definidas para a atribuição do título de campeão, ou de quem desce, ou da disciplina, ou disso que for. Portanto, tem que estar tudo muito bem definido para que os clubes saibam aquilo que vão. Agora, é pena que alguns não leiam os regulamentos e achem que, portanto, que o regulamento há de ser feito à medida daquilo que eles pensam e não daquilo que está escrito. E, portanto, nós não podemos ultrapassar os regulamentos. Não é? E quer dizer, os regulamentos não foram feitos a meio do jogo, nem as regras foram alteradas a meio do jogo. Portanto, o que estava de início foi o que foi cumprido até ao fim. Exatamente. Sr. Presidente, agora falamos aqui de desporto, falamos de futsal, futebol feminino, futebol sénior, Lopes da Silva. Agora vou-lhe falar de obras. O que é que no seu mandato, sei que a sede é já da associação, a propriedade da associação, uma coisa que não era quando o senhor para lá entrou. Quais é que são as obras que já fez e quais é que são os projetos futuros? Bom, é assim, a associação tinha que ter, de facto, um dos calcanhares daqueles da associação era a sede não era da associação. Portanto, havia um contrato de promessa de compra e venda da sede. Esse contrato de promessa de compra e venda já tinha 9 anos e, portanto, chegámos a acordo com o dono do edifício e conseguimos, no dia 21 de 2021, de outubro de 2021, conseguimos, portanto, realizar um sonho que é hoje uma realidade, que é a sede da associação, pertence da associação, pertence dos clubes e, portanto,
esse marco está ultrapassado. Agora, dentro do edifício da associação, que tem cerca de 1.200 metros quadrados de área coberta, pensamos realizar obras, que é, portanto, fazer dentro, no resto de chão, uma unidade de saúde e performance para servir os clubes. Aliás, portanto, já o ano passado nós começámos a fazer exames médicos a jogadores e queremos, portanto, não só fazer exames médicos a quem o solicitar, como também começar a fazer o tratamento dos jogadores. Aliás, estamos a discutir com a companhia de seguros que nos vai fazer os seguros dos atletas, que os atletas tenham que passar pela esta unidade de saúde e performance para avaliar das realidades e das lesões que eles têm antes de passarem pela unidade onde a companhia de seguros tem acordo com a unidade de saúde. Porque penso que muitas das vezes se perde muito tempo, os clubes contratam os jogadores e muitas das vezes perdem durante a época, praticamente não jogam porque chegam a estar mais de um mês à espera de médico para ser analisada a gravidade da lesão, se deve ser tratado, se deve ser operado, o que é. E aqui há de haver uma urgência rápida que é, portanto, o jogador lesiona só ao fim de semana, ou lesiona-se durante a semana e um dia ou dois depois está a ser visto por uma pessoa da unidade de saúde para que se resolva imediatamente o caminho a seguir a dar ao atleta. Isto é muito importante, o tempo para recuperar ou não o jogador, se é viável recuperá-lo, se é, terá que ser, portanto, operado, mas, portanto, decide-se rapidamente e não, portanto, às vezes demorar 2 e 3 meses até o jogador ser tratado. E isso não pode ser, não pode continuar assim, não é? Sr. Presidente, e obras mais? Não há mais nada a falar ou projetado? Aqui isto o homem sonha e a obra nasce, não é? Bom, é assim... Tem qualquer coisa na manga, diga lá. Nós pensamos... eu não gosto de falar no futuro, eu gosto de realizar as coisas... é para nós irmos de férias descansados. Realizar as coisas e depois das coisas realizadas. Bom, neste momento há uma conversações já com a Câmara Municipal de Évora, porque a Federação Portuguesa de Futebol tem um programa que é uma academia para cada distrito. E nós, portanto, precisamos de fazer rapidamente uma academia onde tenhamos um campo de futebol de 11 e onde tenhamos um pavilhão para treinos e jogos. Porque nós, neste momento, já temos 9 seleções e com 9 seleções andamos a ocupar o espaço dos clubes, muitas das vezes privando-os de treinarem como devem treinar, porque a seleção está lá a treinar e, portanto, queremos evitar tudo isso e daí, portanto, numa parceria com a Câmara Municipal de Évora, fazer a nossa academia para servir o futebol. Isto é, nós vamos ocupar aquela academia na ordem dos 15%, vamos assim dizer. E os outros 85% terá que ser, portanto, cedido aos clubes, porque a utilização do espaço está ali para que os clubes sirvam dele por forma a que também cresçam, não é? Porque a realidade da associação é promover o futebol e o futsal. E, portanto, dar-lhe condições para eles conseguirem promover o futebol e o futsal. E daí, portanto, isso ser muito importante, essa academia ser feita, né? Esperemos que até ao final de 2024 seja uma realidade a nossa academia. Sr. Presidente, vou usar aqui um ditado, Deus o ouça. Obrigado. Uma coisa, Sr. Presidente, acho que falámos tudo, ou quase tudo,
se calhar as conversas com mais cerejas, podíamos estar aqui quase um dia inteiro, mas acho que os nossos ouvintes, é para eles que nós trabalhamos, ficaram esclarecidos. Obrigado mais uma vez e que tenha êxito no seu mandato. Okay, obrigado, Wilton, pela oportunidade que me deram em esclarecer para os nossos ouvintes e os nossos sócios e desejar as maiores felicidades à Rádio Viena e que continue a trabalhar no desporto como tem trabalhado até aqui e obrigado por tudo o que têm feito pelo futebol e pelo futsal no nosso distrito. Um obrigado a todos, um bem-aja. Tentamos dar o nosso melhor. Luís. Bem, e nós, muito obrigado, Engenheiro Pereira, o Presidente da Associação de Futebol de Évora, nesta entrevista da Revista Desportiva. Estamos na reta final do programa de hoje, deste dia 27 de junho, e no tempo extra, Joaquim Saloio, há ainda algo a acrescentar? Eu tenho aqui duas notas muito rápidas, vou dar os parabéns e vou se calhar começar por um jogador de futebol chamado Tarantini. Eu vou dar-lhe os parabéns porquê? Porque o jogador jogou no Rio Ave, não é bem por isso que lhe dou os parabéns, também jogou no Covilhã, também não é bem por isso, eu vou-lhe dar os parabéns, é que ele conseguiu o doutoramento tirado na Universidade da Beira Interior. Portanto, a tese que ele utilizou foi o papel do atleta, do jogador de futebol nos últimos 50 anos. Portanto, aqui está um bom exemplo para todos os jovens jogadores de futebol, porque o futebol não dura a vida toda e eles podem seguir, portanto, o que seguiu o Tarantino, portanto, os parabéns para ele. Também os parabéns vão para um árbitro aqui da zona dos Mármores de Estremoz, chama-se Alexandre Chapa, e foi ele que concluiu com êxito o curso de árbitro de futsal, portanto, mais um árbitro nos campeonatos nacionais, chama-se Alexandre Chapa, é da zona de árbitros de Estremoz, o professor Jorge Pombo, também os parabéns para ele. Muito obrigado, Joaquim Saloio. E é assim que chegamos ao final desta Revista Desportiva, edição de 27 de junho. Pode sempre escutar-nos na página dianafm.com, na versão podcast e também em vídeo no canal do YouTube da Diana. O encontro está marcado consigo para de hoje, uma semana para voltarmos a falar de futebol, agora que os jogos estão parados. Até lá, tenha a continuação de uma boa semana.